Então você vai encontrar Atos dos Apóstolos, um livro escrito pelo discípulo Lucas. Vai lá no capítulo de número 9 e no versículo de número 32 e a gente vai ler até o versículo de número 43. Atos 9, 32. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos que viviam em Lida e Sarona ouviram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e a dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. E seu corpo foi lavado e colocado no quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizendo: Não se demore, envie até nós. Pedro foi com eles e quando chegou foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todas saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Glória a Deus. Tem o capítulo 9 de Atos. Ele vai começar com a conversão de Paulo, e depois Paulo aí em Damasco e posteriormente em Jerusalém, os feitos de Paulo, Deus operando através de Paulo. E nesse momento Deus também traz um destaque para Pedro, mostrando que várias situações na vida de Paulo relacionadas com milagres, salvação, cura, libertação, também aconteceram na vida de Pedro, e coisas semelhantes, porque Deus não é um Deus que faz acepção de pessoas. Ele usa tanto o bem letrado, o doutor, quanto aquele que era iletrado ou aquele que não tinha muito conhecimento de coisas, de causas. Porém, esse mesmo Deus era um Deus que operava através da vida dos apóstolos e dos seus discípulos. Em um determinado momento, aqui as Escrituras Sagradas dizem que Pedro tinha viajado, daí está no versículo de número 32, e ele foi visitar os irmãos e as irmãs, os santos que ele considerava aqui, e que as Escrituras traz como aqueles que estavam se santificando, buscando a Deus em temor e humildade, em separação, em uma vida de obediência. Pessoas que estavam em comunhão, vivendo ali na cidade de Lida. E então, nessa viagem, nesse lugar que ele chega, Lida para Jerusalém era mais ou menos uns 50 quilômetros, então era como se fosse daqui ali Conceição do Jacuípe, um pouquinho depois. E então Pedro se deslocou para lá e encontrou um paralítico chamado Enéas. Enéas tem um nome assim de exaltação para si mesmo, né? Aquele que tem louvor e a glória para si. E não é o Enéas que você conhece por aqui, mas é o que relata as Escrituras Sagradas.
e ele estava acamado fazia 8 anos. Essa cidade de Lida era uma cidade de gentios, de pessoas que tinham se convertido ao Senhor, tinham muitos discípulos, porque depois da perseguição, muitos se espalharam por todos os lugares ali ao redor de Jerusalém, cidades até 200 quilômetros de distância. Então, certamente já tinham pessoas ali que escutavam sobre Jesus, já tinham se convertido. E Pedro chega nessa cidade e encontra, e não diz aí se ele era discípulo, se não era, mas que esse homem chamado Enéas, ele estava acamado já há 8 anos. Ele tinha uma paralisia, também não diz qual é o tipo de paralisia, porém, a gente sabe que essa paralisia tomava conta da vida dele, e ele jazia ali naquele lugar, naquela maca, em cima daquele lugar, dependente das pessoas, e sem conseguir trabalhar, sem conseguir se relacionar direito, mas excluído praticamente da família, da sociedade, e cheio de dependências e limitações. E isso fazia 8 anos. Espiritualmente, quando a gente entende aí esse início, a gente percebe que Deus sempre vai mandar alguém para cruzar os nossos caminhos, e certamente quando os santos estão reunidos, Deus vai operar cura, libertação e salvação. O contexto aqui da história, quando a gente já leu e a gente percebe, é que acontece a cura, depois uma ressurreição. Pedro, cheio do Espírito Santo, vai ressuscitar Dorcas, e logo em seguida vai acontecer no capítulo 10 salvação de toda a família do centurião chamado Cornélio. A gente não leu o capítulo 10, mas é uma sequência que acontece também na vida de Saulo, que era Paulo de Tarso, no início aí. Então a gente vê uma sequência tremenda daquilo que Jesus ensinou para Pedro. Pedro vivenciou, viu Jesus realizar essas coisas, e o próprio Deus usou Pedro para, nesse momento inicial que a gente está lendo aqui nas Escrituras, perceber que quando Pedro avista e ele se encontra com Enéas, ele cheio do Espírito Santo, de compaixão, ele fala para Enéas: Jesus Cristo te cura, levante-se e arrume a sua cama. Quantas pessoas estão assim como Enéas, paralisadas, seja fisicamente, porque está com uma limitação física, seja emocionalmente, porque está desgastado, ou aconteceu diversas aflições e perturbações, e a pessoa agora não consegue mais realizar nada, ela está completamente paralítica espiritual, já não está prestando serviço mais para o reino, ou já faz muito tempo que não tem como ser usada por Deus, ou nunca foi usada por Deus como deveria, porque tem paralisias. Essas paralisias, elas, nesse contexto que está falando aqui, seria realmente uma limitação física de não conseguir andar, se deslocar, enfim. Mas a gente percebe que existe também outros tipos de paralisia, que ela pode ser psicológica. Pessoas achar que é incapaz, desmerecida, que não tem favor, que ninguém ajuda, ou que Deus não derrama graça suficiente para conquistar, alcançar e avançar, e fica nessa paralisia, na própria maca, olhando e remoendo a sua própria vida e não deixando Deus operar e impulsioná-la, fazer com que ela cresça, ela se desenvolva e ela tome um novo rumo. Então, Enéas é a representação desses tipos de pessoas, que pode ser tanto relacionada com a área física, quanto a área emocional e psicológica, e também, lógico, que a área, principalmente aqui, espiritual. Quantas pessoas já não estão realizando o querer de Deus, porque estão paralíticas espiritualmente, e o comando, a ordem, a palavra que é liberada através da leitura das Escrituras Sagradas para esses tipos de pessoa é: Jesus Cristo vai curá-la. Jesus Cristo cura. Certamente, quando Enéas ouviu, aquela fé encheu o coração, a vida, a mente, transbordou, e
veio uma segunda palavra de ordem liberada pelo Espírito Santo de Deus, no caso ali para Enéas naquele tempo, mas hoje para nós, dizendo: levante-se e arrume a sua cama. É lógico que a gente não está, ou alguns não estão, ou muitos não estão acamados agora, mas se tiver alguém ouvindo essa mensagem e está acamado, Jesus Cristo é poderoso para te curar. Organize a sua mente, planeje dentro da sua cabeça, fique com essa fé, guarde ela, se posicione, deixe de estar triste, cabisbaixo, abatido, limitado, inclusive nessa maca espiritual, voltado para o seu próprio mundo, fixado nos seus próprios problemas, alienado com toda a situação, de todas as aflições. Não olhe para a sua limitação, nem para aquilo que você é incapaz, porque existe um Cristo, e Ele é um Deus que cura. Então, se levante, saia dessa posição acamada, deitada, fragilizada. Coloque-se de pé diante de Deus. Olhe adiante, se posicione. E aqui o texto é claro dizendo para ele arrumar a cama. Então ajeite aí as coisas, que você não vai mais precisar disso. Não fique apegado com essas coisas do passado, porque agora Jesus te cura e você não vai precisar mais ficar remoendo, olhando com ressentimento para o passado, ou apegado nas coisas velhas, naquilo que está te colocando dependente de uma maca, porque a partir desse momento a paralisia acaba. Então, se é físico, levanta e anda, porque Cristo te cura. Se é emocional, se organiza, se posiciona diante de Deus e deixa as coisas no passado, porque o Senhor tem algo para frente. Se é uma questão espiritual, então deixe a posição que está e fique diante de Deus como aquela pessoa que está cheia da expectativa de um novo, de um milagre que pode acontecer, e ele acontece, e ele é real, porque Jesus Cristo cura. Arrume sua vida, arrume, se organize, porque a cura já chegou e vai acontecer o milagre. Então agora é uma condicional. Eu e você precisamos tomar uma posição. E essa posição é se levantar diante de Deus. E não ficar responsabilizando os outros, se vitimizando pelos acontecimentos da vida. Eu estou assim aleijado, eu estou paralítico, eu não consigo, eu não posso, não é para mim, não dá, eu tenho limitações. E o interessante é que a gente percebe que é o Pedro que está sendo usado por Deus por isso. Então, não é porque você tem muito conhecimento ou pouco conhecimento, olhando agora pela perspectiva de Pedro, porque é o poder de Deus que opera em nós, através de nós e por nós. Eu não tenho muito conhecimento, eu não estudei muito, eu não posso. Pode sim, através de você, Deus pode curar muitos e fazer com que pessoas sejam libertas e cheguem ao milagre. Então aqui tem duas perspectivas, quem está paralítico e o outro que está achando que é incapaz de fazer alguma coisa, mas o mesmo Deus que operou naquele tempo na vida de Enéas pode operar através da minha e da sua vida para poder fazer pessoas saírem da paralisia, seja ela física, emocional, psicológica e espiritual, para a gente estar cheio de Deus, porque Pedro foi visitar os santos, ele não foi visitar qualquer um,
Ele foi visitar aquelas pessoas que têm a mesma harmonia, unidade em fé, o mesmo pensamento, que creem no mesmo Deus, que estavam buscando a santificação, a separação, que estavam andando em obediência, em temor, em amor, em compaixão pelos outros. Eles tinham o mesmo pensamento, eles estavam unidos em Cristo. E Pedro então tem uma oportunidade, porque ali era uma igreja, naquela localidade, diversas, mas uma reunião de santos, uma expectativa que aonde eles estavam, Deus operava o milagre através da vida dos apóstolos. Então, quando você vier para a casa de oração e estiver reunido com os santos, com seus irmãos, com suas irmãs, você já tem que vir preparado, a semana se preparando, se santificando, para Deus derramar a graça salvífica que cura, que liberta, que libera o milagre. E é exatamente isso que acontece naquele momento. E ele se levanta imediatamente. Então perceba que a palavra que está sendo liberada para mim e para você é que Jesus Cristo cura, que a gente precisa se posicionar, organizar a nossa vida, se preparar, porque o milagre da cura já foi liberado por Deus para mim e para você, e ele vai acontecer. É imediatamente de acordo com a minha e com a sua fé. O interessante que, para a perspectiva de Pedro, ele não estava dependendo da fé de Enéas. Aqui não diz hora nenhuma que Enéas recebeu com fé e a fé de Enéas o curou. Aqui diz que a palavra de Deus veio através da vida de Pedro, foi liberado para Enéas. Enéas recebeu a bênção e glorificou o Senhor certamente. Então a palavra que está sendo liberada para mim, para você e para todos que estão ouvindo, é que Jesus Cristo cura, e que essa cura vai acontecer imediatamente nesses dias na sua vida. Agora, você precisa se levantar e se arrumar. Ah, pastor, eu vou ter que trocar de roupa, tomar um banho. Não. Você precisa se posicionar diante de Deus e fazer o que tem que ser feito. Primeira coisa seria crer. Talvez até se você não crê, a palavra foi liberada, mas você precisa se posicionar. E você sabe o que Deus está te falando e como é que você vai se posicionar diante dele. Você sabe o que Deus está te pedindo, o que Deus está te mostrando. O Espírito Santo está te lembrando nesse momento o que é se levantar diante dele. Então para de ficar prostrado, porque é tempo de cura nas nossas vidas. Então o versículo de número 35 diz que todos, aquela população ouviu, eles viram, eles vivenciaram Lida e Sarona. Então tanto era em Amélia Rodrigues quanto em Conceição do Jacuípe, aqui uma referência para a Feira de Santana. Espalhou a notícia. Eles viram e se converteram. Então, o acontecimento na vida de Enéas chegou às outras cidades vizinhas, a informação de o que Deus tinha feito na vida de Enéas através de Pedro, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Então, através da minha e da sua vida, Deus não somente pode nos usar para curar pessoas, como eles pode fazer com que a mensagem sobre o que aconteceu na nossa vida e a cura na nossa vida converta a outros. Glórias ao Senhor. Inclusive em cidades vizinhas que a gente
não foi ou não conhece, ou quem sabe Deus está enviando para isso. E aí no versículo de número 36 diz que em Jope, também é uma outra cidade mais próxima, ali 15 quilômetros mais ou menos, aí dava uma distância de 65 quilômetros de Jerusalém. Então imagina aí que um pouquinho antes de Cabo do Sul, mas já estava ali na região litorânea, e tinha uma discípula. Ela não era qualquer mulher, era uma mulher temente, elegante, cheia de Deus, que é o próprio nome dela que diz isso. Tabita, a interpretação seria uma gazela, uma mulher que, para aquele tempo, falar sobre isso era um reflexo de alguém extremamente discreto e piedosa. Uma mulher que, quando alguém olhava, dizia crente, mulher de Deus. E em grego significava Dorcas. Ela praticava boas obras. Era uma mulher que aproveitava os talentos, os dons, as habilidades, os recursos dela para ser uma bênção, tanto para outras viúvas, quanto para outras mulheres, quanto para a igreja que ali estava. Ela era uma mulher piedosa e abençoava muitas outras mulheres, principalmente mulheres viúvas. Ofertava, dava comida, dava vestido, visitava, estava junto, intercedia, liberava uma palavra de bênção, acolhia, era hospitaleira. Todo mundo sabia ali que aquela mulher chamada Tabita, ou Dorcas, no grego, era uma bênção do Senhor. Porém, diz aí no versículo 37, que ela ficou doente. Às vezes a mulher de Deus também se sobrecarrega com as situações da vida. Não é porque estamos nesse mundo e somos convertidos ao Senhor que não estamos vulneráveis aos micro-organismos, às adversidades e à doença. Porque tem uma teologia mentirosa que diz que aquele que fica doente é porque não está em comunhão com Deus. E a doença é o reflexo da falta de intimidade com o Espírito Santo ou uma vida de prática de pecado. Isso não tem nada a ver com as Escrituras Sagradas. Uma mulher que o texto traz como Dorcas, ela era uma mulher que era um testemunho vivo, uma pessoa de destaque em todo lugar que iria, principalmente em Jope, era conhecida demais como discípula de Jesus Cristo. Uma mulher abençoada por Deus. Ela ficou doente. Aqui também não diz qual é a doença, mas imagine que a gente pode ter três situações agora: uma doença física, uma doença psíquica, uma doença emocional, as três juntas. E existem pessoas que estão enfrentando um pós-pandemia de situações emocionais terríveis, dificuldades tremendas por causa da situação toda relacionada com a crise financeira mundial, refletindo no nosso país, situações relacionadas com a própria governança do nosso país, outras relacionadas com doenças mesmo, e aquelas com enfermidades psíquicas, transtornos de ansiedade, depressão, crises psíquicas, situações emocionais, por ouvir algo, por participar de algo. Não fala qual é a doença, mas possa ser que tenha alguém que seja discípulo de Jesus e morre. E quem sabe agora não é mais a paralisia, mas uma morte espiritual. Ou uma morte espiritual visível na frente, e que vai acontecer, é iminente desse acontecimento,
porque vem algum tempo doente, e as escrituras aqui diz que ela morre. Então o corpo dela é lavado, tinha a situação toda da cultura de como seria aquele momento para velar o corpo. Colocaram ela no andar superior, como se ela estivesse subindo as escadas aqui do templo, indo para a sala das crianças. E lá reuniu-se, eu já estou lendo aí o versículo número 38, para poder chorarem pelo luto. Os discípulos 2 saem, avisa a Pedro, que sabia que ele estava ali na região, e pediu para ele não demorar. Sabiam que Pedro tinha andado com Cristo e que Deus poderia usar a vida de Pedro para a glória e louvor do nome dele. Eles não confiaram em Pedro, mas acreditaram que Pedro era capaz de estar cheio de Deus, e eles tinham convicção que a palavra de Deus era verdadeira. E por saber o que tinha acontecido com Enéas, eles tinham a certeza que Jesus estava vivo e era o mesmo Deus que curava antigamente, antes, e estava curando naquele tempo, e esse Deus está curando também nesses dias e ressuscitando. Ele está operando milagres no nosso meio. E daí, essa convicção fez com que Pedro se achegasse lá. E no versículo de número 39 diz que Pedro, chegando no andar lá superior, naquele quarto, as viúvas começaram a mostrar a ele o que Dorcas tinha feito, mostrando os vestidos, chorando, lamentando, certamente testemunhando de quem era Dorcas. E aí desce aquela compaixão poderosa, aquela compaixão que é proveniente de alguém que é crente em Cristo Jesus. E aí Pedro diz o seguinte: sai todo mundo, porque tem momentos, irmãos, que para Deus operar o milagre tem que ser individual, no lugar secreto. E agora o quarto ali onde Dorcas estava era o lugar secreto de Pedro com Deus. A palavra diz que quando a gente quer orar, que a gente entre no quarto, feche a porta e vai ter com o Pai, que ouve todas as nossas orações. Ele não quis atrair o espetáculo para si, nem querer que chamasse toda a circunvizinhança que ia acontecer um poder extraordinário, sobrenatural, um poder fantástico e sensacional que pudesse reunir toda a vizinhança. Todas as cidades circunvizinhas estão convidadas para ver o milagre. Não. Se fosse hoje, muitos dos falsos apóstolos iam colocar logo na rede social. Nem que tivesse que pagar o cadeirante para ele levantar, para dizer que fez um milagre e não aconteceu foi nada. Pedro retirou todo mundo, independente da fé. Aqui não fala se ele retirou os incrédulos ou não retirou os crentes. Aqui está falando sobre lugar secreto, lugar de milagre, lugar que Deus opera e ainda opera nos dias de hoje. E Pedro fica sozinho ali. Ele ajoelha, versículo de número 40, e ora. Tem momentos na nossa vida que, para poder ressuscitar sonhos, planos, para ter reanimação, vida, a gente precisa ter tempo
no lugar secreto, em clamor e oração a Deus. Pedro já vinha cheio de Deus. O Espírito Santo já tinha usado ele para liberar uma palavra para Enéas. A cura já tinha acontecido. E agora vai acontecer o primeiro milagre da ressuscitação. Então Pedro, ele não vinha andando de qualquer jeito, ele não tinha uma vida de qualquer jeito. Ele tinha uma vida dedicada a Deus, separada para glorificar a Deus. E quando ele chega no contato de intimidade com o Senhor, acontece o que muitos não esperavam que acontecesse. Então ele, cheio ali da presença de Deus, ele libera uma outra palavra. Quantas vezes a gente está no nosso lugar secreto, no quarto de oração com o Senhor, chorando, clamando, e Deus coloca uma palavra e a gente faz a leitura das Escrituras, ou vem a mensagem na nossa mente, e Ele quer que a gente profetize, que a gente libere a palavra, que a gente seja instrumento, inclusive, para abençoar outras vidas. E falar, decretar, declarar, para que a outra pessoa se levante e viva. Já tinha acontecido uma situação semelhante, onde Jesus falou: Talita cumi, menina, levante-se. E agora Pedro fala: Tabita, levante-se. Chama Dorcas e diz para Dorcas viver, se posicionar novamente. Aquele que estava paralítico e precisava se levantar, agora tem alguém que está morto e precisa se levantar. E a palavra de Deus é poderosa tanto para curar quanto para ressuscitar, tanto para trazer saúde quanto para trazer vida. Deus é poderoso para realizar e Ele está realizando no nosso meio ainda esses dias. Quando a palavra é liberada por Deus, até o morto ouve. O morto, ou a morta nesse caso, ouviu e se levantou. Quem é esse que dá ordem aos ventos e os ventos escutam? Que o mar obedece. A palavra de Deus é poderosa para poder fazer ter vida aquilo que não tem vida. Então ela abre os olhos, aí no versículo 40, e vendo Pedro, sentou-se. Primeira coisa que acontece na nossa vida quando a gente recebe um milagre e a gente sai de uma morte espiritual ou de uma morte física, ou quem sabe um abatimento profundo, de sorte que a vida não está mais dando certo, prosperando, as coisas não estão mais acontecendo, já está com cheiro de defunto. Quando a palavra de Deus é liberada, algo acontece tremendo, que é nós termos discernimento espiritual. Os nossos olhos abrem para o mundo espiritual para enxergar as maravilhas de Deus. Quando alguém está morto espiritualmente e Deus ressuscita e traz a vida, primeira coisa é discernimento. Já consegue ler as Escrituras e saber o que Deus está falando, já consegue perceber o mundo espiritual, já não está com cegueira, já não é enganado, já tem discernimento, compreensão das coisas de Deus. O Espírito Santo nos dá entendimento. E aí Pedro toma ela pela mão. Às vezes a pessoa recebe a palavra e ela ouviu que era para se levantar, mas ela está sentada. Ela mesma não está acreditando no que Deus está fazendo na vida dela, ou quem sabe recebeu a palavra, mas não teve fé suficiente para ficar de pé
ou ainda não teve força nem ânimo para se colocar de pé, mas Deus levanta sempre um Pedro para poder ajudar o outro a ficar erguido. Que você e eu sejamos essa pessoa na vida de outros, muitos, para poder erguer, levantar aquele que mesmo que tenha recebido a palavra de Deus e agora aqui a palavra liberada para crente. Dorcas era uma mulher de Deus. Então a palavra aqui não era para o ímpio, não era para aquele que não conhecia as Escrituras, era para alguém que vivia e era cheio de Deus, mas estava precisando de ajuda. Porque a palavra, ainda que foi liberada para algo tremendo, só fez um efeito para a pessoa pela metade. Não que a palavra de Deus ela seja uma palavra quebrada, dicotomizada, fragmentada, mas a própria pessoa pode não se erguer como deveria. Mas aí Deus sempre vai fazer algo por nós. E as Escrituras dizem no versículo 41 de Atos, no capítulo número 9, que Pedro toma Dorcas ou Tabita pela mão e ajuda ela a se colocar de pé. Que eu e você sigamos esse exemplo de Pedro para erguer pessoas. Liberar uma palavra, depois que a gente entrar no nosso lugar secreto, estar em comunhão, saber o que Deus está fazendo, orar, interceder pelaquela vida. Aqui diz que ele se ajoelhou, ele se prostrou, ele se humilhou diante de Deus e buscou a face do Senhor. Aí a palavra veio de ânimo, de vida, de reanimação, e ele foi para executar a obra de Deus, para glorificar o nome do Senhor, e mesmo assim não deu o efeito esperado, porque a palavra foi levante, e ainda cheio de Deus, ele toma ela pelas mãos e coloca ela de pé. Aleluia! E aí depois ele reuniu os santos, reuniu a congregação para poder ver o que Deus tinha feito. Porque muitas vezes a gente recebe o milagre, irmãos, e a gente fica calado, não quer testemunhar, tem vergonha. E Deus quer que a gente glorifique o nome dele através do testemunho. E aí todos viram, os crentes, os descrentes. E ela estava viva então, Dorcas. E o fato aí se espalhou para toda a cidade ao redor, a redondeza, as demais vilas e cidades souberam o que tinha acontecido. A cura e a libertação da morte. Porque aonde Jesus chega, ele cura e liberta cada um de nós. Ele diz que ele é a palavra da vida. Ele é a própria vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus diz. Aonde a palavra de Deus é liberada tem vida, não tem morte. Aonde um servo de Deus, um homem ou uma mulher de Deus, cheio da presença de Deus chega, tem vida, tem que gerar vida, tem que produzir cura, libertação, salvação. É o poder de Deus que habita em nós. Aonde estivermos acontecem os milagres de Deus, mas para isso precisamos estar em comunhão com o Senhor todos os dias. E aí diz ali que muitos creram, muitas pessoas vão crer e vão se converter pela minha e pela sua vida. Ou quem sabe muitos vão crer porque Deus está nos usando para realizar os milagres, para curar, para libertar. E no versículo 43 finaliza dizendo que Pedro ficou em Jope. Era para ele voltar para Jerusalém para continuar com as missões, mas o Espírito Santo dá um direcionamento e Pedro fica ali na cidade litorânea. Então o irmão ali viajou e ficou em Cabo Sul.
pastor está na praia, rapaz, que louco. Fazendo aqui na praia. Ninguém estava sabendo, mas Pedro sabia o que estava fazendo. E aí ele ficou algum tempo. O pastor não volta não, vai ficar uma semana na praia, misericórdia. Aqui não diz quanto tempo, mas quando a gente vê o capítulo 10, a gente percebe que não foi pouco tempo. E ele fica na casa de um trabalhador de couro, alguém que retirava o couro dos animais e fazia sapatos, alpercatas, sandálias, vestimentas, cintos. Era alguém que trabalhava com o couro, era o curtidor de couro. Só que para o judeu, quem tinha esse ofício, essa profissão, era uma pessoa impura. E Deus colocou Pedro para ir na casa de Simão, que era o conterrâneo em nome dele, que a gente chama, que tem o mesmo nome, como é que a gente chama? Xará. Só que o Xará, Pedro vem em santidade, encontra com os santos, e o Xará para os religiosos era uma pessoa impura. E aí ninguém entende nada. Pedrão está na praia e ainda na casa de alguém que religiosamente não estava muito adequado, não se vestia muito bonito, não tinha um anelzão de ouro, não tinha sapato de verniz, nem gravata italiana. Ainda fedia aqueles couro. Você já foi ali no centro de abastecimento e passa pelo lugar que vende sandália de couro? Quem já foi? Cheiro agradável, tremendo. E aí a turma já passava, os judeus religiosos, já passava com a mão no nariz, na frente da casa de Simão, provavelmente. Mas tudo isso acontecia porque Deus tinha dado um comando para Pedro para vir para o capítulo 10. Que aí eu vou te convidar depois a você refletir, meditar no capítulo número 10, porque Deus vai dar um sonho em visão para Pedro no terraço, que é na laje hoje em dia, mostrando que o Senhor opera também e Ele converte aqueles que são impuros. E a nossa religiosidade, muitas vezes a gente não quer lidar com pessoas que não professam a mesma fé, mas se a gente estiver conectado com Deus, Deus nos usa para libertar eles das trevas e colocar na luz em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus já estava preparando Pedro, porque Pedro tinha algumas convicções judaicas e ele não queria se misturar com essa turma impura. E aí Deus depois dá um sonho para ele, mostrando que ele poderia comer todos os alimentos e que parasse com esse negócio de guarda-dia, guarda-lua, guarda-planeta, que tem tempo certo para acontecer, que tem campanha de não sei o que lá, que o Espírito Santo só cura na quarta, que é sexta da libertação, que é domingo de não sei aonde. E aí Deus quebra e cai por terra toda essa religiosidade, porque Deus opera de segunda a sábado, todos os dias na semana, 24 horas, em qualquer época do ano, em qualquer local, através da vida dos santos. Oh glória! O povo se reuniu, tem que ter milagre. Por isso que a gente orou para as nossas 12 horas de adoração. Deus vai permitir que a gente vá ter um momento de lazer, mas milagres vai acontecer nas nossas vidas, amigo. Aonde os santos estiver reunido, o milagre acontece. Você crê nisso? O primeiro momento então foi cura, o segundo momento, que é a ressuscitação, teve libertação, e o terceiro momento é para você estudar, fazer a leitura em casa, meditar na palavra de Deus, que aconteceu a salvação, não somente de um, mas de uma família toda. E Deus quer nos usar também para salvar famílias. Amém? Você creu nessa palavra e você viu que você está na situação de Enéas, ou quem sabe na situação de Dorcas, ou você é o Pedrão que vai ajudar os seus irmãos a se levantar,
vou liberar a palavra para que ele seja curado. Eu quero que você se coloque de pé para a gente orar, porque a gente está crendo que o mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera nesses dias. Você crê nisso, já comece a falar com ele. Entre agora, adentre com sua mente no lugar secreto. Estou te convidando para estar cheio da presença. Atrai a presença, não deixe vaguear sua mente por outros ambientes, por outros pensamentos, por outros locais. Force sua mente a estar no lugar secreto com o Senhor, para que você possa receber o seu milagre da cura, libertação e salvação. Para que Deus possa usar para cura, libertação e salvação. Para que Deus possa reanimar a sua vida, trazer à existência os sonhos que estavam perdidos, cancelados, quem sabe frustrados, para Deus poder ressuscitar esperança, fé e planos, curando fisicamente, emocionalmente, psicologicamente cada um de nós, para o passado ficar bem longe da gente, para a gente não precisar ficar carregando as coisas do passado, aquela marca velha que nos impossibilita de avançarmos em Cristo, para que a gente possa ter uma posição diante de Deus, não ficar limitado, restrito, abatido, derrubado, arrasado, acamado. Mas mesmo que a palavra tenha sido liberada e a gente só conseguiu sentar, quer dizer, a gente só conseguiu avançar um pouco, Deus está levantando alguém ou alguma pessoa, ou a própria palavra para dizer: levante-se para poder concluir a obra que eu já determinei para a sua vida. Então eu creio que Deus pode usar pessoas nesse dia, eu creio que Deus pode liberar outras palavras para mim e para você nesses dias. Eu creio no que Deus está fazendo em nós, por nós e através de nós nesses dias. Nós estamos reunidos aqui. Pedro foi encontrar com os santos e coisas tremendas aconteceram. Não é diferente, porque o mesmo Deus que operou no passado está operando hoje. Se você crê, comece a adorar a Ele agora e agradecer. Comece a clamar e atrair a presença dEle. Atrai a presença